Olá, estamos aqui em mais um episódio no Contar Pode e hoje a gente tem dois convidados, dois advogados, Elder Góes e Larissa Menezes. Sejam bem-vindos ao Contar Pode. Hoje a gente vai falar sobre holding patrimonial, planejamento patrimonial e sucessório. A gente tem aqui dois especialistas no tema. O tema, na verdade, é holding. É modinha ou estratégia? E aí a gente vai aprender com esses dois especialistas. O que eu sei de holding é o que todo mundo sabe. Holding patrimonial tem seus mitos, tem suas verdades. E aí a gente vai tirar nossas dúvidas com os especialistas que vão falar pra gente tudo na prática, como funciona. A gente vai poder tirar nossas dúvidas e aproveitar bastante o episódio. Sejam bem-vindos. Larissa, obrigada, Elder Góes já esteve aqui de novo. Obrigado. Seja bem-vindo. Volte Obrigado. sempre. Sim, sempre uma alegria estar presente no Contar Pod. Fico feliz com a parceria pelo retorno. Espero contribuir com os nossos poucos conhecimentos em relação ao tema. Poucos conhecimentos. Juliana, é uma honra pelo convite. Falar um pouco, né, sobre planejamento patrimonial, sucessório, que nem tudo é holding, né? Existem outros instrumentos que a gente vai comentar aqui. Sim. E vamos lá, aprender. Obrigada. Elder bem modesto, né? Nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. Né, Larissa? Então, Realmente. pouco conhecimento. Espero aprender muito mais ainda. Tá certo. Mas hoje eu que quero aprender com vocês, tá? Bom, Elder, advogado, professor, empresário. Larissa, advogada, empresária. São sócios do Elder Góes, Sim. advocacia. E vamos lá falar de holding patrimonial. Larissa, você me ensina um pouquinho desse tema? Vamos lá. Holding, Primeiro, né? o que é uma holding? Holding, a palavra holding faz associação à proteção, né? Quando a gente fala sobre holdear, é proteger o patrimônio, né? Então, a holding, ela pode apresentar objetivos tanto de proteção em si do patrimônio da pessoa e uma economia tributária, mas são cenários totalmente distintos que durante o episódio a gente vai comentar um pouco. Perfeito. Elder. Eu não posso corrigir, na verdade, dificilmente consigo complementar o conceito que Larissa traz de forma muito, muito completa, talvez para dizer que a holding ela não é um instrumento, mas existem vários tipos de holdings que a gente pode utilizar a depender da necessidade do cliente, e a gente pode partir para uma holding patrimonial, uma holding familiar, uma holding operacional, uma holding financeira. Então, holding, na verdade, ela é uma pessoa jurídica que participa de outra. Né? Holding, na verdade, vem do inglês, né? De to hold, de manter, ou seja, é uma pessoa jurídica que mantém. Como a Larissa falou, ela vai holdear, ela vai manter, ela vai proteger um determinado ativo, seja um ativo patrimonial, um imóvel, sejam bens imóveis, sejam cotas societárias de uma outra sociedade. Então, é uma ferramenta. E essa ferramenta vai ser utilizada para a construção de um planejamento patrimonial sucessório, que algumas vezes nem é necessária a holding. Larissa, às vezes o planejamento patrimonial sucessório pode se utilizar de um seguro de vida, pode se utilizar de um testamento muito bem feito. Isso, uma doação em vida. Entendi. Às vezes, a depender do patrimônio do cliente, seria até mais vantajoso. Entendi. Então, assim, na verdade, tem que se fazer um estudo para entender a necessidade de cada um, né? É um trabalho muito artesanal. A gente é advogado, mas nesse quesito de planejamento é necessário fazer conta. Entendi. Larissa e Elder, existe assim vamos lá para aquela de mitos e verdades, né? Dizem que holding é só para ricos. Até quantos imóveis é interessante se fazer uma holding? Qualquer pessoa pode fazer uma holding? Qual o ponto de partida para a gente tomar uma decisão para constituir uma holding? Vamos lá. Então, se tratando de uma holding patrimonial com fins locatícios de compra e venda de imóveis, a gente tem que fazer um comparativo do volume de imobiliário do cliente. Por exemplo, na pessoa física, um cliente tendo uma renda de imóveis de R$5.000 ao mês e 2 filhos como dependentes, a alíquota efetiva do imposto de renda é zero.
Então, nesse caso, não valeria a pena pejotizar, porque passaria de uma alíquota zero para pagar uma alíquota de até de 8,93% a 14,53% em uma PJ de lucro presumido. Fora taxas, né? Que tem Exato. que E a pagar manutenção de um Sim, tem o CNPJ, a contabilidade. Entendi. Então, buscando economia realmente tributária não seria vantajoso. Hoje, fazendo uma conta de padeiro, o cenário ideal para a pessoa pejotizar os imóveis seria uma rentabilidade locatícia de acima de 120 mil ao ano, Entendi. em que o custo efetivo tributário seria bem mais vantajoso. Isso Então já temos um número aí. Isso pensando uma holding patrimonial, Sim. né? Colocar imóveis. Mas, por exemplo, se a gente vai pensando na holding operacional, digamos, teve um caso que a gente fez recentemente uma organização que a dor não era tributária e a dor não era proteção patrimonial, a dor era a confusão patrimonial, porque a gente tinha ali uma organização empresarial, então você tinha ali empresas do mesmo grupo, dos mesmos sócios, e que tinham um lucro sazonal. Então, cada uma dava lucro uma determinada época do ano. Certo. Como cada uma dava lucro na época do ano, necessariamente uma tinha que fazer algum tipo de repasse, segurar as contas da outra. Certo. E aí, repasses de uma empresa para outra sem as efetivas contraprestações pode gerar uma confusão patrimonial. Então, a criação de uma holding operacional fez com que a contabilidade da empresa pudesse fazer esses repasses de um CNPJ para o outro sem caracterizar essa confusão patrimonial. Então, a holding, nesse caso, não vem por uma questão de economia, nem por uma questão de proteção patrimonial, mas por uma questão fiscal contábil. Organizacional também. Organizacional. Entendi. Para cumprir ali os processos, né? Isso. Entendi. Pois é. A gente escuta muito na mídia holding patrimonial, então a gente imagina que é só voltada para os bens. E aí, em todos os episódios, Larissa, Helder já escutou essa fala minha, deve escutar direto, mas em todo episódio eu dou uma estudadinha antes para entender um pouquinho do tema. Eu tenho holding patrimonial, CNPJ, né? Patrimonial dentro da minha carteira de clientes, mas assim, o que eu entendo de CNPJ de holding patrimonial é o básico, tá? Não vou. Especialistas são vocês, então eu tô aqui para aprender. E aí, o que é que a gente entende, né? CNPJ patrimonial ali é para ter o bem, para alocação, para proteger o bem, a questão da tributação ser menor no lucro presumido, né? Tem a questão também quando você transfere o bem para o CNPJ, tem a questão do ITCMD. Na questão do ITBI e também do ganho de capital. Do ganho de capital, pronto. Então, tem essas questões tributárias que aí é o que a gente eu imaginava que era só voltada para isso. Quando eu fui estudar, e eu vi que existe a holding mista, né? Isso. Que não é só para deter dos bens, tem a questão organizacional. Isso. Aí eu comecei a ver a questão de contratos também, porque às vezes a pessoa só constitui o CNPJ patrimonial achando que ali ele está... como é que eu posso falar? Buscando ali uma tributação melhor e tal, mas se você não tiver um contrato bem definido, se você não fizer realmente o CNPJ, né? Contrato social e o acordo de sócios. Isso. Por exemplo, teve um caso, salvo engano, foi em São Paulo, que era uma holding familiar. Era um grupo, já estava na segunda ou na terceira geração, e eles fizeram toda essa organização. Então, eles criaram uma holding operacional, colocaram família, imóveis numa holding imobiliária, pessoal, criaram os conselhos, tudo conforme a boa prática determina. Só que eles esqueceram de limitar o direito de retirada, que é um direito que todo sócio tem numa sociedade limitada. A qualquer momento, o sócio ele pode sair da sociedade liquidando a sua parte. Certo. E aí um dos menores completou 18 anos, se tornou maior e exerceu o direito de retirada. E aí acabou herdando no momento em que quis a legítima, a herança. Então, os patriarcas da família tiveram que desfazer de uma parte do patrimônio para poder pagar aquela pessoa que tinha recém completado 18 anos, e a pessoa conseguiu levantar a herança dela com o sucessor ainda vivo.
no planejamento, o patrimônio familiar é pejotizado, então tudo se transforma em cotas. Sim. Quando coloca na pessoa jurídica, a gente trata como cotas, né? Participação societária. Então, no caso desse filho, como o Helder mencionou, ele completando 18 anos, ele exerceu o direito de, olha, não quero mais participar dessa empresa, é o direito dele como sócio. Sim. Então, a empresa teve que pagar a participação dele, onerando todo E o aí, patrimônio. o que a gente fala tanto de blindar, na verdade, alguma coisa ali, alguma cláusula contratual foi, sei lá, passou batido por alguém. Esqueceram Aí... de colocar, por exemplo, poderiam ter colocado algumas travas, algumas multas pelo exercício do direito de retirada. Então, dá para fazer isso, mas tem que estar ou no contrato social ou no acordo de sócios. Por isso que é interessante buscar um advogado de confiança que tem expertise na área para poder pensar em todas essas variáveis. A gente, quando vai fazer um planejamento, não, Larissa, a gente faz um planejamento para estruturar a holding ao longo de meses e a gente faz várias reuniões com a família, com a contabilidade da empresa, porque a gente tem que ter um nível de detalhamento de tal maneira que a gente consiga antecipar essas potencialidades. Perfeito, entendi. Então, vocês já listam ali os riscos, né? E já trabalham em cima de não acontecer esses riscos. A gente faz riscos. uma anamnese, né? Uma lista de perguntas com o cliente, tentando entender qual o objetivo, quais são as dores, se tem algumas questões familiares, tudo isso para a gente fazer um planejamento bem feito e condizente com a realidade. Né? Perfeito. Larissa e Helder, liste para mim, assim, quais são os benefícios? A gente já falou em números aqui, mas para deixar o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que está aprendendo junto com a gente, liste para mim quais são os benefícios de se fazer um planejamento patrimonial e sucessório, que é a holding. O planejamento, ele antecipa a sucessão. Então, qual é a principal vantagem? Evitar o famoso inventário. E eu mencionei inicialmente que o objetivo principal não é a redução da carga tributária, mas fazendo comparativo entre o inventário e a tributação de antecipar essa herança, com certeza É mais com vantajoso. certeza. O inventário incide o ITCMD. Então, a alíquota hoje pode chegar de 2% a 8%. Normalmente bate esse teto, a depender do volume patrimonial. Sim. E fazendo uma antecipação dessa herança, por exemplo, saindo um pouco da holding, utilizando um instrumento como a doação, a alíquota é bem menor. Uhum. Então, já tem esse ponto como uma vantagem. Em questão de duração, a gente sabe que inventário leva anos. Sim. E nesse quesito de holding patrimonial, planejamento patrimonial e sucessório, como é essa diferença de tempo entre inventário, você saberia me dizer? Entre inventário, eu sei que vai de caso a caso, Sim. né? Mas, sei lá, digamos assim, um inventário leva, vamos botar aí uns 5 anos. Isso vai depender de algumas variantes. Por exemplo, um inventário que não possui menor, ele é bem mais célere, pode ser feito extrajudicialmente, diretamente no cartório. É tanto que a gente está com um caso desse inventário, natureza. exatamente. Mas um inventário contendo um menor de idade é obrigatoriamente judicializado. Entendi. Então já tem aquela dor da perda, né? Do Sim. óbito do parente. Sim. E ainda ter essas questões burocráticas. Então, o que a gente puder fazer para reduzir, dar tranquilidade à família. Entendi. Nessa questão também de holding, tem que ter alguém apto a gerir, porque queira ou não queira, é um CNPJ, né? Sim. É uma empresa que Sim. vai estar ali funcionando no lugar de um CPF. Então, tem que ter alguém com expertise, ou é assim, é o advogado quem vai tomar conta da holding para sempre, é um contrato ali com o advogado, como é que funciona? Não, o planejamento sucessório, normalmente contendo, né, se tratando de uma empresa familiar, um grupo familiar,
O patriarca, ele vai fazer aquele planejamento já pensando na sucessão estratégica dele. Por exemplo, esse pai, essa mãe tem 3 filhos. Apenas um desses 3 tem habilidades, né, para gerir a empresa familiar. Aham. Então, ele, utilizando do planejamento sucessório, ele consegue amarrar, fazendo com que esse filho que tem um interesse, tem habilidade, tem a técnica de administrar, tem essa veia empreendedora, ele consiga inserir na sucessão, sem deixar de beneficiar, de acordo com a previsão da legislação em questão de herança, os demais filhos. Mas nesse planejamento ele tem como, estrategicamente, pensar no longo prazo do negócio da família. O próprio acordo de sócio, você pode pautar ali numa sucessão. Quem vai assumir a administração? Quais são as habilidades, as competências, formação para assumir a administração? Se for um grupo de empresas familiar, quais pessoas da família são elegíveis a trabalhar nos negócios da empresa? Uhum. Né? Então você pode disciplinar e quando a coisa acaba ganhando corpo maior, você pode criar órgãos ao lado da administração. Então você pode ter, por exemplo, a figura da administração, a figura de uma diretoria, por exemplo, mais plural, uma diretoria colegiada, e ao lado dela um conselho de família. E o conselho de família separa os assuntos, os interesses da família do interesse da sociedade. E quando a gente fala em sociedade, existe o interesse do sócio, existe o interesse dos sócios e existe o interesse da sociedade, que é da pessoa jurídica. Uhum. Quando a gente envolve uma sociedade familiar, então existem todos esses interesses e existe o interesse da família. Sim. Então, o acordo de sócios, ele é um órgão que vai ali agregar o poder político e pautar, disciplinar esse poder político de forma a governança existir e equilibrar todos esses interesses para que a pessoa jurídica ela tenha sustentabilidade. Perfeito. Já nesse quesito aí de planejamento sucessório, quando a gente vai fazer esse planejamento sucessório, faz a holding para blindar ali o patrimônio, a empresa. Se não houvesse isso aqui, seria testamento, né? Inventário, testamento, inventário. Numa questão de planejamento sucessório, o testamento ele entra também? Pode ser um instrumento acessório, sim, o testamento. Pode Junto ser com o interessante. contrato. Exatamente. Porque vão ter casos, desculpe, mas é a parte que você vai dominar mais. Aí eu vou falar primeiro para você poder dar show depois. Quando a gente entra na questão sucessória, a gente pode fazer alguns planejamentos mantendo parte do patrimônio no poder dos patriarcas e aí agregar, por exemplo, um seguro de vida para esses patriarcas, porque na morte a pessoa jurídica acaba sendo beneficiada. É uma forma de planejamento. Tem outras pessoas, e a Larissa pode falar muito melhor do que eu, que é a doação integral do patrimônio e a manutenção do usufruto. Porque aí não tem inventário, aí não tem testamento, porque todo o patrimônio já foi passado adiante. Então existem essas duas possibilidades. Então, caso você conserve parte do patrimônio com os patriarcas, haverá um testamento, haverá um inventário, porque ainda as cotas sociais integram o patrimônio dos patriarcas. Entendi. Você pode lançar mão de uma ferramenta como o seguro de vida para não estrangular o caixa da empresa. Mas essa questão do usufruto, ela tem que ter muito cuidado. O usufruto seria uma estratégia do patriarca ou da matriarca doar em vida o bem sem sem abrir mão dos rendimentos que essa propriedade, esse imóvel, desse bem pode gerar a ele. Por exemplo, o imóvel é uma propriedade. Essa propriedade ela é passível de doação. Mas há viabilidade de se doar uma parte dessa propriedade, que a gente chama de nua propriedade ou o proveito econômico. Por exemplo, um imóvel de locação. O patriarca quer doar em vida esse imóvel e reservar os rendimentos dessa locação para ele, garantindo um rendimento mensal. Certo. Então, ele doa em vida
anula a propriedade para o filho e reserva para ele o usufruto, que seria o rendimento mensal daquela locação do imóvel. Então, é uma estratégia. E também uma economia tributária, porque o tributo, o ITCMD, que vai incidir na doação, vai ser sobre 50% o valor do bem, Entendi. porque ele só vai doar metade daquela propriedade. A outra metade está Exatamente, reservada para render, para a gestão. exatamente. E no momento do falecimento do patriarca, a propriedade automaticamente passa integralmente para o filho. O rendimento. Exatamente. E caso o filho venha a falecer antes, retorna, extingue o usufruto e retorna a propriedade para o pai. Não herda, não se vincula com o cônjuge ou com os filhos desse pai, né? Entendi. Interessante, aí. Não sabia disso aí. Mas uma economia tributária. Sim, sim. E a facilidade, né? Que a gente tem nessa questão de inventário. Isso. Muita gente hoje em dia vai empurrando com a barriga o inventário. Eu falei 5 anos, a Helder falou, não, é mais, é mais. No direito tem aquela piadinha, né, do advogado que tocou o inventário durante toda a vida, pagou os estudos do filho com aquele inventário, que é um processo que tem começo. Tem inventário que tem começo, tem inventário que não tem fim. É verdade. É que nem processo de falência. Começa. E só começa. É isso aí. Bom, a gente falou dos benefícios de uma holding. Vamos saber agora quais seriam, assim, o lado negativo de uma holding. Por que não fazer uma holding? Quem não se enquadraria numa holding? Você falou que quem tem imóveis, que tem ali rendimentos, aluguéis acima de 120 mil. Mas vamos falar um pouquinho da parte do não. O que você teria para falar, assim, sobre, sei lá, de repente um caso... Você até que citou um caso que não deu certo, né? Acho que faltou alguma cláusula contratual ali para blindar mais um pouco. Mas o que a gente poderia trazer aqui de casos que não deram certo nessa questão de holding, Larissa? Olha, casos assim, até hoje não tivemos casos negativos no escritório, mas a gente pode falar de alguns, né, no mercado. O primeiro ponto negativo seria, assim, analisar um cliente que ele não tem um patrimônio condizente com um CNPJ. Então, o custo para ele seria muito mais elevado. Outra questão também seria um cliente com débitos, certo? Então, ele abrir um CNPJ pode gerar um prejuízo para essa operação dele. Ele, vou abrir um CNPJ com o intuito de blindar o patrimônio, mas blindagem não é possível hoje no nosso sistema jurídico. Não foge da dívida, né? Os credores, eles conseguem atingir a holding. Porque o que acontece? Na holding você vai criando camadas. Então, eu coloco as empresas operacionais abaixo de uma holding operacional. A holding operacional fica abaixo dos sócios. Os sócios ficam abaixo de uma holding patrimonial. Então, coloquei uma escada e coloquei o patrimônio lá em cima. Certo. A dívida geralmente está na empresa operacional, mas ela pode subir para a holding operacional, que tende a subir para os sócios, e dos sócios tende a subir para o patrimônio. Então, blindagem não existe. Se alguém falar em blindagem patrimonial, corra. Sim. Certo? Não existe. Você perguntou de pontos negativos, acho que um deles é custo. A holding ela tem um custo de manutenção alto. E gente desorganizada não deve ter holding. Certo? Porque a gente desorganizada que tem patrimônio solto, que tem alguma certidão devendo, não é perfil para fazer holding. É melhor não ter. Certo? Porque pode gerar mais problema. E você falou a questão da pessoa que tem dívidas pessoais, mas há uma tese específica de holding para esse tipo de pessoa. E aí no próximo episódio eu conto. Quer deixar o povo curioso. Se alguém quiser saber, deixa nos comentários. Beleza. Eu puxei a parte da questão negativa da holding, porque assim, justamente o nosso tema é modinha. Então assim, para pegar essas pessoas que fizeram por modinha... Né? Pronto, um exemplo. Muita gente acha que sendo um bem imóvel, pode colocar na holding. Mas não.
Tem bens que não é interessante, não é viável, por exemplo, bem financiado. Porque o que acontece? Tirando um bem que está em financiamento e colocando em um CNPJ, desculpa, vai incidir uma taxa que a construtora e o banco cobra para fazer essa transferência. Hum, Além da inviabilidade dessas taxas de mercados para CNPJ, são custos mais elevados. Então, não seria interessante colocar entendi. bem financiado. É melhor manter na pessoa física. E sobre modinha, de vez em quando aparece alguma holding pra gente consertar. É, né? Porque o que é que Imagino. tem gente que faz? Tem gente que cobra aí uma grana, pega o bem, coloca na pessoa jurídica, não ajusta o capital social e diz que aquilo ali é uma holding. Isso, Né? Como é que a gente justifica que um CNPJ com um capital de 100 mil reais é dono de um terreno de 1 milhão? exatamente. Entendi. Ou seja, há uma falha ali. Ou ele não foi integralizado no estoque ou no patrimônio, o capital social não acompanha esse aumento, então está subprecificado, pode gerar desconsideração da personalidade jurídica, então tem que ter cuidado no momento de fazer. Eu sei que é modinha, tem muita gente que quer fazer, e tem muita gente que quer fazer pelos motivos errados. Sim. Então, a holding ela serve para uma melhor gestão, ela serve para uma maior organização, para uma melhor governança. Mas, de vez em quando, a gente é procurado para fazer uma holding para excluir um determinado herdeiro, para prejudicar o cônjuge, Isso. para dificultar um crédito. Uhum. Então, pelos motivos errados, a holding ela não deve ser feita. E caso ela seja feita, ela pode ter alguma nulidade. Então, ela se torna mais frágil a partir dessas nuances. Entendi. E o entendimento dos tribunais já está pautado de que é passível, sim, de nulidade. Não observância da legislação, do direito de família, antecipação da herança, não respeitando aqueles 50%, né? Que hoje a herança, o patriarca, ele pode doar, né, em vida para quem ele quiser metade do patrimônio dele, mas os 50% é garantido para os herdeiros. Então tem que haver essa observância. Entendi. Vamos falar um pouquinho dessa questão de ganho de capital. Fiquei curiosa. Vamos lá, vamos supor que eu tenho um imóvel no CNPJ, já comprei o imóvel, já botei direto no CNPJ. Pá, 2 milhões o imóvel, opa. Cheguei lá ainda não, mas vamos sonhar alto. E aí, esse imóvel, Larissa, ele hoje está valendo 5 milhões. Como é que funciona esse ganho de capital dentro de uma holding? Dentro de uma CNPJ Primeiro, patrimonial? para evitar o ganho de capital, no momento de abrir o CNPJ, é importante fazer uma boa redação do contrato social, disciplinar na cláusula do capital social, de que o valor dessa PJ vai ser condizente, proporcional ao valor do bem ou dos bens integralizados. Por exemplo, se você vai integralizar um imóvel de 3 milhões, o capital social tem que ser de 3 milhões. Porque hoje a Receita Federal, ela entende que há ganho de capital nessa diferença. Então, se você colocar um capital social subcapitalizar, no caso, o capital social botar de 10 mil reais, vai incidir o ágio, o imposto de renda na diferença dos 10 mil com os 3 milhões do imóvel. Então, tem que tomar cuidado nesse primeiro passo. Entendi. E a holding ela tem que ter receita. Eu não posso simplesmente pegar os Só colocar o imóveis, imóvel. colocar lá. A holding é uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela deve ter faturamento. Ela Sim. deve desenvolver uma atividade. Sim. Então, lembrar de que eu não posso esquecer desse ponto. Eu tenho um imóvel de aluguel. Se o imóvel está na holding, eu tenho que declarar essa receita. Sim. Por isso que o custo acaba aumentando. E outra questão, se tratando de uma holding imobiliária, tendo como objeto locação, compra e venda, é importante também se atentar, isso seria mais da alçada da contabilidade, mas assim, é importante a gente mencionar a classificação do ativo, do imóvel, como é que ele vai ser classificado contabilmente na holding, como estoque, imobilizado, conta investimento, isso tudo vai impactar na tributação. Por exemplo, a classificação de um imóvel
no estoque, ele é considerado um estoque que possui objeto de compra e venda e locação de imóveis, ele é considerado receita operacional. E hoje a legislação tributária, ela beneficia quem tem a receita operacional. Então, o custo tributário vai ser muito menor. Normalmente é mais ou menos, salvo engano, 8% em uma PJ no lucro presumido. Então, classificando fora do estoque, a tributação pode chegar a 34%. Entendi. Então, assim, não é só o contrato social, é também a parte contábil. Por isso a gente gosta de comentar que o planejamento patrimonial é um trabalho a quatro mãos, tanto do jurídico como da contabilidade, para gerar uma economia, né, um melhor benefício para o cliente. Tem que ser tudo bem pensado, né? Do Exatamente. início ao fim, né? Exatamente. Para depois chegar lá na ponta, opa, e agora? Não classifiquei o bem direito, Exatamente. paguei o imposto aí de 34% e não de 8%. Exatamente. Sim. Perfeito. Mas eu ainda não entendi muito bem, não, sobre o... Me explique melhor. Sou nova, assim, nessa área. E eu tive a valorização do meu imóvel. Eu não consigo aumentar meu capital social, eu vou ter que pagar ali o ganho de capital? Não. No momento que você integraliza na PJ, você tem o direito de integralizar pelo valor de mercado do imóvel ou Certo. pelo valor histórico. Se aquele valor histórico, aquele declarado no imposto de renda, 3 milhões, você integraliza por 3 milhões e coloca o capital ajustado A 3 milhões, mas você também tem a possibilidade de integralizar valor de mercado, o que não é viável na maior parte das vezes, porque tem a questão do ITBI, que hoje tem um entendimento meio deturpado, né, da questão de se incide ou não ITBI, se incide a diferença entre o valor de mercado e o valor histórico. Então, assim, é melhor pelo menos a gente trabalha de forma mais preventiva, sabe? Respeitando uma matriz de risco, respeitando o perfil do cliente. Às vezes tem cliente com perfil mais agressivo. Arrojado. Não, exatamente. Quero correr o risco. Eu quero correr o risco, então vamos integralizar por esse valor e pedir imunidade desse TBI na prefeitura. Uhum. Então, depende. Tem que analisar cada tipo de cliente, né? Isso, exatamente. Eu não sou muito de correr risco, não. Sou meio medrosa. Conservadora. Conservadora, é isso Mas aí. a gente orienta o cliente a uma conduta mais conservadora. Como o Larissa falou, às vezes a gente tem um cliente mais arrojado, nosso papel é apontar o risco. Informar, né? é verdade. E ajudar nesse planejamento, porque se o bem já foi adquirido, não tem outra, você vai ter que jogar para a pessoa jurídica, mas se o bem vai ser adquirido, a gente já pode trabalhar com a outra estratégia para diminuir esse risco. Então, o ideal é que o cliente ele passe todos esses planejamentos, os próximos passos para que a gente possa se antecipar e não já chegar com a decisão tomada ou com a compra já feita para a gente poder arrumar. E tem a questão da avaliação a preço justo. Foi que a gente estava conversando hoje de manhã. A gente estava trocando figurinha hoje de manhã sobre a possibilidade de se avaliar um bem pertencente à pessoa jurídica, que é o instrumento do AVJ, Avaliação a Valor Justo. Que um bem que foi integralizado por valor histórico, por exemplo, dando só exemplo de 3 milhões, e ao longo desse tempo ele teve uma valorização de, sei lá, 10 milhões, hoje ele vale 13 milhões. Então, um benefício para um sócio, por exemplo, que está se retirando da sociedade e vai fazer sua liquidação da sua participação e a sociedade só tem um bem. Então, fazendo essa avaliação, ajustando essa valorização do imóvel, ele vai liquidar sua participação de acordo com esse novo valor de 13 milhões, e não aquele que foi inicialmente integralizado. Entendi. De 3, né? Que é um problema que a gente enfrenta não só para questões de holding, mas para questões empresariais comuns mesmo. Porque imagine que a gente tem uma sociedade, nós três. É uma sociedade em que Juliana tem 40% e a gente tem 30% cada um. A gente colocou um imóvel no valor de R$1 milhão há 5 anos atrás. Contabilmente, aquele valor ele vai depreciando. Mas no mundo real, ele não vai depreciando.
né? Conforme a contabilidade aponta, pode ter sido que ele tenha valorizado. E aí, quando aquele sócio, digamos que eu queira me retirar da sociedade, a gente vai fazer o cálculo conforme a lei manda, que é utilizando o critério patrimonial. Então, a gente vai pegar o balanço de determinação, vai verificar o valor daquele imóvel, só que a gente precisa trazer isso a preço real. Sim. Então, é aquele imóvel menos a depreciação, porém, atualizado agora a valor de mercado. Aí, antes de fazer essa liquidação da participação do sócio, a gente faz o AVJ, para fazer a atualização do valor antes dele se retirar. Eu acho que deu para aprender muito aí nessa... Sim. Deve ter muita gente com seus CNPJs aí que entrou pela modinha, que deve aprender alguma coisa aí no nosso episódio, algum conteúdo que agregou. Eu aprendi bastante. E para a gente fechar com chave de ouro, Larissa, me conte assim, o que mais lhe chamou a atenção para você trabalhar com isso, né, de holding patrimonial? E assim, no caso prático que você pegou recentemente, ou não sei, enfim, o que você pode falar de holding pra gente, assim, da melhor parte de holding? Assim, profissionalmente falando, o que me encantou foi a multidisciplinariedade de trabalhar com planejamento. Que a gente vai desde o direito societário, passa pelo direito de família e chega até na contabilidade, como a gente falou um pouco aqui. Então, assim, é uma área muito promissora, muito interessante, em que a gente tem que pensar, a gente advogado tem que pensar fora da caixa, além do direito em si. Então, foi o que fez meu olho brilhar. Brilha mesmo. E assim, só agregando a sua fala, o patriarca, quando ele falece, enfim, quando a figura dele ali deixa de existir, às vezes ele tem uma empresa brilhante, assim, né? E às vezes a gente vê que a empresa não consegue se sustentar e ir para frente por questão de inventário, né? Por questão de ter que desconstituir alguma coisa, porque o inventário ele tem um custo muito grande. Então, muitas vezes tem gente que tem que vender um patrimônio para pagar as taxas dos inventários, para resolver toda essa burocracia, e que a holding vem nesse lado mais... Como é que eu posso falar? Previsibilidade, organização. Organizacional e nesse viés mais de... Eita, fugiu agora a palavra. De governança. E de todo mundo, sabe... Cada um no seu quadrado. Fugiu a palavra completamente. Acho que é de todo mundo conversar ali, todo mundo sair bem, sabe? Sem briga, que eu acho que inventário tem muito isso também, de briga. Com certeza. Nem sempre é justo com todo mundo. E eu acho que talvez se fizer esse planejamento, acho que as brigas tendem a... Trabalha com prevenção, né? Uhum. Às vezes a gente acha que contrato é sinônimo de burocracia, mas não, é prevenção, tranquilidade, é paz de espírito, né? Ainda mais se tratando de um planejamento familiar, se tratando de uma empresa familiar, de um legado daquele patriarca, daquela matriarca. Então, a garantia de que o negócio, aquele sonho que nasceu há uns 20 anos, 50 anos atrás, vai se perpetuar. Você falou tudo aí, né? O legado. Essa questão de família. E você tem ali sua família rodando e tal, e aí o provedor de tudo, quando ele deixa de existir, às vezes as brigas ali acontecem e assim, não foi para aquilo que ele criou a família dele, ele criou para a família se dar bem, não é? Nem tudo é sobre o dinheiro. E família é tudo, né? Então, você falou tudo sobre... Acho que a melhor parte de tudo é você fazer seu planejamento e saber que, olha, amanhã, se eu morrer, tudo vai rodar, ninguém vai brigar, porque tá tudo planejadozinho, né? Vão tocar bem, o negócio vai continuar fluindo por 1000 anos aí, se perpetuando. Eu acho que essa é a melhor parte, né? E porque você discute os problemas quando tá tudo bem. Sim. Você antecipa. Porque o que às vezes acontece... Você lidar com gente é lidar com expectativas, lidar com expectativas e frustrações. E aí, às vezes, você tem numa família uma pessoa que gosta de uma chácara.
E aquela pessoa tem muita pretensão de dar continuidade, carinho, mas nunca falou nada. E na hora de um testamento, muitas vezes o patriarca não leva isso em consideração, não por maldade ou por negligência, mas por desconhecimento. Então, no momento de fazer um planejamento, é discutir todas essas perspectivas, alinhar as expectativas de todo mundo e tentar evitar frustração. Infelizmente, frustração vai existir, mas a gente tenta diminuir esses aspectos. Por isso que é interessante a gente ter um conselho de família, porque o que é que muitas empresas, e a gente está vendo isso aqui em Aracaju, muitas empresas acabam passando os patriarcas construíram aquele projeto, mas aquele projeto é o projeto dos pais, não é um projeto dos filhos. E cada filho tem o seu projeto e nenhum deles envolve dar continuidade ao projeto dos pais. Sim. E aquilo não foi conversado. E como não foi conversado, não há um plano de sucessão. Muitas vezes isso acaba desaguando numa venda. E nem sempre a venda acaba sendo favorável. Então, às vezes, um planejamento não patrimonial, mas um planejamento sucessório disciplina a gestão daquele negócio. Olha, tudo bem, os filhos não querem assumir a empresa, mas aquela empresa é um patrimônio, é um legado que vão para os filhos, para a próxima geração. Tudo bem que eles não vão se envolver, mas a regra para que se nomeie um administrador, uma diretoria, para que aqueles filhos atuem como conselheiros ou como fiscais daquele administrador e fazer com que aquele negócio continue. Continue. E é um planejamento de sucessão da gestão, mas não necessariamente da empresa. Perfeito. Planejamento é trazer eficiência, né? Perpetuidade ao legado, trazer tranquilidade à família no momento do luto. Sim. Muito bom. Obrigada. Aprendi muito com vocês. Tem mais alguma coisa? Seja bem-vindo sempre, viu? Até porque é do lado do seu escritório, Helder. Você tem mais alguma coisa para agregar, Helder? Dificilmente não. Acho que a gente falou bastante aqui. Acho que se a audiência tiver gostado e tiver alguma pergunta, quiser deixar nos comentários, a gente pode tentar responder ali ou voltar em outro episódio para a gente poder discutir em algum aspecto específico ou da operacional, patrimonial, de gestão, né? Particularmente, acho que a gente tem trabalhado em bons projetos e a gente tem uma experiência interessante para poder discutir. Talvez esse viés contábil é interessante trabalhar em um outro episódio, né, para entender não a parte jurídica, mas a parte contábil, operacionalizada numa holding. Mas acho que se eu fosse deixar algum conselho, deixar mais alguma informação, fazer com calma, sabe? Não tentar deixar para o último momento. Então, sabe que esse problema vai existir, a sucessão vai existir. Então, tentar discutir isso o quanto antes, ainda que a holding não seja feita para amanhã, mas começar a conversar. Eu acho que esse é o importante, é falar sobre, ainda que a gente não vá operacionalizar agora. Isso. Ainda, infelizmente, é um tabu falar da sucessão, mas eu entendo como seja um momento de transparência familiar. Então, o planejamento sucessório vem para isso. Perfeito. Vocês querem deixar o contato de vocês, o Instagram do escritório, para quem tiver interesse no planejamento patrimonial e sucessório? Acho que as pessoas podem seguir a gente no Instagram do escritório, Helder Góes Advogados, nosso site. Também a gente deve sempre estar colocando alguma notícia, algum artigo sobre o tema para poder orientar. E eu recomendo a todos que queiram fazer holding, que busque o advogado de sua confiança para poder ter esse primeiro aconselhamento, tá? Mas fico feliz em me colocar à disposição para conversar sobre o assunto. Isso, o advogado e o contador. Perfeito. Helder com H, Helder Góes, Góes com E. Isso. Advogados. Instagram, não é isso? Perfeito. Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio. Helder já disse aqui que vai vir de outra vez, que ele deixou todo mundo curioso aí, que ele disse que tem uma outra parte para falar. E é isso, até o próximo episódio.